Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos abrir comigo o Evangelho de João, capítulo 8, irmãos. Vamos ler o versículo de número 3 e o versículo de número 4 e 5. Amém, irmãos? Todos encontraram e digam amém? Amém? Então vou fazer a exposição da palavra de Deus. Diz assim um texto: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na a lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Amém, irmãos? Poder tomar assento por bondade em nome de Jesus. Eu prometo que vou pregar até a meia-noite, irmãos. É isso mesmo? Ali naquele relógio ali? Então, até a meia-noite. Oh, glória. Queridos, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos, ele é muito conhecido. E é interessante porque essa mensagem, ela me chamou a atenção esses dias. Estava na casa de um pastor amigo meu, o pastor Roberto. E a gente estava se preparando para sair. E Lu, eu peguei a Bíblia dele por acaso. Sabe quando você pega a Bíblia? Espera aí, Wagner, a Bíblia está em cima da... E eu peguei e comecei a ler essa passagem por acaso, irmão. Sabe quando você abre a Bíblia e começa a ler? O Senhor nos deu algumas coisas e eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Então a mensagem ela é nova, então eu quero que os irmãos tenham paciência. Mas nós vamos ouvindo que o Senhor tem algumas lições para nos dar aqui e alguns recados, amém, irmãos? Queridos, todos nós sabemos que esse texto nos mostra algo interessante, porque o capítulo 7 e o capítulo 8, eles são quase unificados. Nós sabemos da festa das cabanas, que é realizada no capítulo 7, onde Jesus deu uma das melhores pregações, que no final da festa, que era o dia principal da festa, ele levantou: quem tem sede, vem a mim e beba. E Jesus fez algo extraordinário naquela festa, ao ponto de haver dissensões entre os religiosos da época. E houve uma pequena discussão após o final da festa entre eles, porque Jesus não guardava o sábado, porque Jesus era da Galileia. Então houve uma pequena discussões ou dissensões entre os religiosos da época. Mas terminou a festa, e quando termina a festa, o texto diz assim no versículo de número 7, 53. Se você olhar aí, eu quero que você olhe e aprenda esse versículo. João 7, 53. E cada um foi para a sua casa. Esse salmo aqui é um salmo que eu aprendi ainda quando eu não lia a Bíblia. Quando estávamos todos conversando, Lu sabe muito bem disso, nós ficávamos até as 10 da noite, 10h30 da noite, jogando conversa fora na porta da igreja. E quando um já estava com sono, vamos João 7,53. Todos nós sabíamos que cada um ia para a sua casa. Foi isso que aconteceu. Acabou a festa e cada um foi para a sua casa. E quando cada um foi para a sua casa, é interessante porque o texto vai dizer assim, capítulo 8, verso 1. Porém Jesus, aleluia. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. É interessante que todo mundo foi para a sua casa repousar, Ana. Jesus não. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Se você olhar o Monte das Oliveiras, tem um significado muito grande na vida do ministério de Jesus. Por quê? Se você pegar Lucas capítulo 22, versículo de número 39, o texto diz assim, e ele foi ao Monte das Oliveiras, onde ele costumava ir. Ou seja, Jesus tinha o hábito de estar nesse lugar. E todas as vezes que ele ia para esse lugar, ele ia buscar a face do Pai. Ele ia orar, ele ia clamar diante do Senhor. E é interessante isso, irmãos, que todo mundo depois da festa, que era uma festa celebrada, uma das 3 maiores festas dentro de Israel, e era uma festa que se você conhece ou se você não conhece, eu vou te explicar. Eles ficavam morando em tendas esses dias. Eles deixavam a sua casa e moravam em tendas. E essas tendas eram memorial daquele período que os seus pais viveram no deserto, sem moradia, vivendo em cabanas. Então eles faziam menção, porque Deus deu uma terra para eles, e agora eles tinham um lugar para morar, uma terra, e eles lembravam do período que eles não tinham moradia. Então eles habitavam nas tendas nesse período.
Mas acabando a festa, cada um foi para a sua casa. E indo para a sua casa significa que todos foram para o lugar de repouso. Foi para descansar. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e ali ele passou a madrugada buscando a face do Pai. O que eu aprendo com Jesus aqui é uma lição extraordinária. Porque Jesus, se tinha alguém que não precisava orar, era Jesus. Porque ali está o próprio Deus. Mas ele, como homem, ele dá exemplo, porque o líder é aquele que dá exemplo. E Jesus era um homem de oração. Quando o texto diz que Jesus saía do meio da multidão e ia para lugares desertos, ali orava. Jesus tinha um costume de orar. Jesus tinha um momento de oração. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 23, diz assim que ele tirou um momento à parte para orar. E ali estava a sós. Jesus tinha um período de falar com o Pai. A multidão estava muito cheia, ele se esvaziava, saía de onde ele estava, mas ele tinha uma particularidade com Deus. E eu aprendo algo com Jesus, por quê? Porque orar é uma batalha. Orar é difícil. Orar é uma batalha muito grande. O Hernandes Dias Lopes tem uma frase que é tremenda, ele diz: nós somos a igreja cristã, somos poderosas no intelecto, no conhecimento bíblico, mas pequenos na oração. Nós não temos o hábito de orar. E Jesus está dando o exemplo que ele tira um momento à parte para estar buscando a parte de Deus. E sabe por que nós não oramos? Porque muitas das vezes a gente queremos o conforto. Sabe por que nós não estamos orando, José? Porque a oração é incômoda. A posição não ajuda. E quem não tem hábito sente na pele o que eu estou falando. É colocar o joelho no chão, dar aquela formigação, Lu. Aí o crente começa a orar e ele ora 5 minutos. Quando ele olha no relógio, ele pensou que já orou 3 horas. Aí ele olhou no relógio e disse: nossa, pensei que tinha orado, ainda só passou 5 minutos. E aí o joelho começa a doer, José, é terrível. E aí as irmãs que são muito vaidosas hoje, aqui não, que as irmãs vêm toda chique, parece europeia, mas as irmãs da Assembleia de Deus que vêm de vestido e que ora aqui, fica um roxinho no pé, fica um roxinho no joelho. E aí às vezes quando está doendo o joelho, aí o crente fica no estica e puxa. Sabe qual é o estica e puxa aqui? Joelho no chão, estica e puxa. Estica e puxa, estica e puxa. Fica no mistério, irmão. Porque oração é sair da zona de conforto. É deixar o conforto. Porque quando a Bíblia fala de casa, fala de um lugar de conforto. Jesus não foi para o lugar de conforto, ele foi buscar a presença de Deus. Porque orar era uma necessidade. Quando a gente entender que a oração é uma necessidade, a gente vai sair da zona do conforto. Sabe o que Deus está falando com o meu coração esses dias? É que muitas das vezes Deus está convidando a sua igreja para um momento à parte com ele. E nós estamos muito presos no comodismo natural. Tem algo que está prendendo o crente, e toda a humanidade se chama internet, e eu sou um deles. Nós temos facilidade para ficar na frente de um computador 2, 3, 4 horas. Nós temos facilidade de ficarmos na internet muitas horas. Mas Deus está convidando muitos crentes para ter um momento à parte na oração. E, irmãos, eu tenho dizendo que Deus vai começar a tirar sono de crente aqui. Você vai girar para cá, girar para lá e não vai dormir, porque Deus está te chamando para uma particularidade. Nós temos que sair da zona do conforto. Está frio, eu não quero levantar. Está muito frio, a cama é quentinha. Mas nós vamos sair da zona do conforto e vamos ter o exemplo de Jesus, de buscar a face do Pai. Hoje Deus está convidando você para buscar a presença de Deus. Eu me assustei esses dias falando de oração numa igreja, que eu falei assim: quem vem no culto de oração? Ninguém levantou a mão. E aí piorou porque eu disse: quem ora em casa? Piorou porque o lugar que a gente tem que orar é em casa, e é o lugar que a gente menos ora. E o crente às vezes ele ora, sabe quando? À noite, quando já trabalhou, quando já cuidou da criança, quando a Sofia já pulou para lá, pulou para cá, a Ana já está cansada, e aí ela tira a noite para orar. E os crentes estão vivendo a oração joelho de mola. Vou te explicar, eu estou no texto, vou explicar para você qual é o joelho de mola. O Lu está colocando até a câmera para lá, porque ele está pegando os meus jeitos. Já perdeu o stick e puxa, mas eu vou mostrar, a câmera vai pegar, eu orando, joelho de mola. Quem de joelho de mola? Ele colocou, ele está do lado da cama. O joelho dele bate no chão e pom, ele já cai na cama. Deus está convidando a gente para ter momentos íntimos na oração. E eu quero te explicar algo. Olha o que Jesus fez nessa noite. Versículo 2, olha comigo, abre a Bíblia, olha comigo. Versículo 2, e pela manhã cedo tornou para o templo.
Jesus passou a madrugada toda no monte. O Filho de Deus, ele tirou um momento para falar com Deus. Olha, irmãos, eu não estou falando para você orar 1 hora, 2 horas, não estou falando para você pegar o ritmo de Jesus de uma noite inteira na oração. Eu estou te chamando para você começar uma intimidade mais tremenda na oração. E eu tenho que te dizer algo, eu vi um conselho, eu apliquei ele e está dando um resultado. Josué Brandão disse, se você tirar 5 minutos, a primeira coisa que você fazer na sua vida, 5 minutos, acordou, 5 minutos, ore. Não dá bom dia para a mulher, não dá bom dia para o marido, 5 minutos, levanta e ora. 5 minutos vai fazer a diferença no seu dia. Se nós soubéssemos o poder da oração, nós éramos como Spurgeon. Orávamos antes de colocar o joelho no chão e depois de levantar não parávamos de orar. Você não está entendendo, mas eu não sei falar. Deus não quer oração de assembleano. Deus soberano e altíssimo, grandiosíssimo, eterno. Deus quer que você fale com Ele na oração. Eu ainda estou falando na gíria, continue falando na gíria, na oração. Mas Deus quer você de joelho no chão falando com Ele. Vamos tirar um momento à parte, sair da zona de conforto e falar com Deus. Eu trabalhava numa empresa de metalúrgica, de consertar ferro de passar. E Deus está colocando esse testemunho para eu falar para a sua vida. E de sexta para sábado, eu tirei um propósito de oração das 3 da manhã. Eu levantava 3 horas da manhã, exausto. José, exausto. Quem já orou com sono aqui? Deixa eu me ver aqui. O crente que quando ora e ele dorme, ele acorda falando em línguas estranhas. É um mistério. E eu orava 30 minutos. Depois, José, dava meia hora, era de cara no pó, dormindo de joelho. E eu olhava assim, eu perdi meia hora, tentava orar, e eu chamava Jesus de Genésio. Era uma oração para lá de Bagdá. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava orando pela Ana Cristina. Deus abençoe a Ana Cristina, abençoe o Luiz Paulo. Eu ia entrar na família do José. Eu estava, Deus abençoe José, a Ana Cristina, o Luiz Paulo. Era uma oração, uma salada de fruta. E nessa oração, que era uma oração mais de sono que de oração, eu falei com Deus, Deus, eu quero parar de orar. Eu vou parar com essa oração de madrugada. O Espírito Santo falou no meu coração, só o fato de você levantar da sua cama de madrugada e estar na minha presença de joelho, eu já estou realizando coisas extraordinárias através da sua vida. Pegue na mão desse irmão que está do seu lado, bem íntimo, e diz para ele, Deus quer que você só comece. Oh, glória a Deus, vai começar com 5, mas depois vai ser 10, vai ser tranquilo, vai acontecer, vai fluir. E tem uma coisa, quando você levantar a mão, Deus já está do teu lado. Quando você clamar, Deus vai responder. E eu quero dizer para você que a oração é o segredo da vitória e da prosperidade espiritual da igreja. Então hoje o convite desse texto para você e para mim é para nós sairmos da zona de conforto. Mas todos foram para casa. Eu não sou todo, eu sou aquele que tem um compromisso com Deus na oração. Ah, mas a igreja brasileira não ora, não importa. Eu tenho certeza que eu orando, Deus vai responder as orações. E através da sua vida, muitas coisas vão acontecer. Através de um crente, de uma mulher, de um homem de oração, Deus vai entregar coisas grandes na vida da igreja de Jardim Guarani. Amém, irmãos? Então nós temos que sair da zona de conforto. Foi isso que Jesus fez. Versículo 2, e ele tornou bem cedo para o templo. Para onde ele voltou, igreja? Para onde ele voltou, igreja? Ele tinha que voltar para casa, a noite toda orando. Ele tinha que ir para casa. Para onde ele foi, Lu? Para o templo. É interessante isso, porque se eu passar a noite toda, fisicamente eu quero ir para a cama dormir. Ele voltou para o templo, porque o templo era um negócio que Jesus tinha. Era a casa do Pai. Ele não gostava de bagunça na casa do Pai. Ele gostava de estar no templo, porque era a casa do Pai. Certa vez, Lu, eu estava vendo o pastor da minha igreja pregando, um dos pastores, e ele estava dizendo assim, o crente, quando ele está na festa, ele perde Jesus na festa. E eu lá sentado no canto ouvindo, Deus falando no meu coração, meu filho, quem disse que me perderam? Eu que se perdi. Eu falei, calma aí, Deus, o que está acontecendo? Eu acabei de ouvir que eles perderam Jesus na festa. Não, eu que me perdi. E se você for buscar lá em Lucas, diz assim, eu não me lembro a passagem, provavelmente capítulo 2, ele vai dizer bem claramente assim, ó, e eles voltaram para Galileia, porém Jesus
ficou em Jerusalém. Procuraram no meio da parentela Maria e José, não encontraram. Foram na casa de tio, de tia, de parente, não encontraram. O que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. Quando voltaram para Jerusalém, procuraram em Jerusalém. Onde ele estava? Onde ele estava? No templo. E aí Maria chegou angustiada e disse: meu filho, o que você está fazendo com a gente? Eu e seu pai procuramos a todos os lugares e não te encontramos. Por que você fez isso com a gente? Eu estava aqui resolvendo os problemas da casa do meu pai. Ele tinha compromisso com o templo. E ele chegou no templo, a multidão, diz o texto, a multidão foi até com ele. E ele começou a ensinar a palavra de Deus no templo. Os rabinos da época, eles gostavam de ter os seus discípulos. Quando a Bíblia fala que ele se assentou, significa que os discípulos estão assentados. Saísse eu, um rabi, Wagner Meirelles, rabi José Luiz, rabi Luiz Paulo. Quando ele saía, eu quero ouvir uma palavra do Luiz Paulo. E a multidão iam até o Luiz Paulo, falou: dá-nos uma palavra, dá-nos um ensinamento. E eu sentava aos pés do Luiz Paulo para aprender com o Lu. Os rabinos da época era assim. Só que o texto diz que a multidão foi ter com Jesus. Todo mundo queria ouvir Jesus. Jesus, a multidão se assentou, ele começou a falar com a multidão. E aí eu entro no texto, que agora entra na mensagem. E quando Jesus estava ensinando a multidão, versículo 3 diz assim: e os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada no ato de adultério. Irmãos, vamos resumir algumas coisas aqui. Na lei, essa mulher já está condenada. Amém, irmãos? Pega a nota de adultério, morte, apedrejada. Vai tirar fora da cidade e vai ser apedrejada. Eu quero te trazer um recado, meu irmão. Essa mulher já estava condenada. Quando a gente lê esse texto, eu quero que você tenha essa ideia. Essa mulher já estava condenada, acabou para ela. E porque o texto diz que ela foi pega, Zé, num ato adulterano. Não tem como. Contra a imagem. Não tem como ir contra a imagem. Essa mulher já estava condenada. Não tinha mais esperança para ela. Não tinha mais direção para essa mulher. Não tinha escapatória para essa mulher. Só que é lindo que o texto diz que os escribas e fariseus trouxeram ela até Jesus. O que eu aprendo aqui, irmãos, que às vezes quando parece ser o fim de todas as coisas, que não tem mais saída, que as portas estão fechadas e não tem jeito para mudar a situação, parece que as situações trouxeram essa mulher até Jesus. Não foi ela que foi até Jesus, as situações levaram ela até Jesus. Foram eles que trouxeram Jesus até essa mulher. Para essa mulher, na mentalidade dela, era o fim. Acabou, eu vou ser apedrejada. Mas o texto diz que trouxeram ela até Jesus. E eu quero te entregar um recado. Você acha, irmãos, que tem situações na minha e na tua vida, que é a própria situações que nos traz até a presença de Jesus? Quem sabe, irmãos, tem situações em nossa vida que trouxeram a gente até Jesus. Tem certa aquela angústia na alma que nos trouxe até Jesus. Quem sabe as decepções da vida nos trouxeram até Jesus. Você disse: eu fui até Jesus. Não foi, foi as situações que te conduziram até a presença de Jesus. É quando você disse: já não tem mais saída, as portas se fecharam, e no teu caminho apresentou aquele que tudo pode fazer. Glória a Deus. Quem sabe eu e na tua vida nós estávamos aqui dizendo: era um fim, não tinha mais jeito, mas situações trouxeram a gente até Jesus. E eu entendo uma coisa: esse encontro faz toda a diferença, porque é um momento de intimidade. Quem sabe pessoas aceitaram Jesus, têm uma vida cristã, mas situações na tua vida te levam até a presença de Jesus. Quem sabe o que você está passando, não está entendendo nada, parece que não vai acontecer nada, que é o fim, a situação está te levando até Jesus. É quando as forças não se dão, quando você não tem condição, quando você não consegue, quando uma situação mostra as suas limitações, é que as situações te levam até Jesus. E eu entendo que quando traz até Jesus, Jesus vai fazer toda a diferença nesse encontro. Amém? Então, irmãos, a situação trouxeram essa mulher até Jesus. E diz o texto que quando eles se apresentaram até Jesus, o versículo de número 4 e 5 diz que, pondo-a no meio, disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterano. A lei nos manda que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes?
Irmãos, eu acho interessante isso, porque agora nós vamos pegar algumas palavras desse texto que me chamam a atenção. Primeira coisa, trouxeram essa mulher. E é forte isso, por quê? Porque o texto diz assim, que pondo ela no meio. Então, irmãos, esses homens que trouxeram, os escribas fariseus, eles eram assíduos participantes do sinédrio. Está aqui um advogado. Então, se eu falar alguma besteira de lei, ele não vai esperar nem chegar lá fora com uma ética pastoral e falar assim, Wagner, é isso, ele vai falar aqui no púlpito, vai me corrigir no púlpito, porque ele é meu irmão. Ele não vai perdoar, mas qualquer coisa ele vai fazer caras de boca ali. Então está aqui um advogado. Irmãos, o sinédrio, irmãos, todos nós sabemos que o sinédrio era onde ele julgava as causas do povo de Israel. Então é interessante que o sinédrio, principalmente em Jerusalém, eram 70 cadeiras, 35 do lado, 35 do outro, e o sumo sacerdote ficava no meio, que era o juiz. Ficava, irmãos, do outro lado, os oficiais tribunais, que eram provavelmente escribas, eram dois que ficavam aqui, e os estudantes da lei, que ficavam na parte de trás. Então ficava uma cúpula, fazia mais ou menos assim, os membros, o juiz no meio, os oficiais e os estudantes. E aí é interessante que o réu ficava no meio. Aleluias. E esses homens trouxeram essa mulher e colocaram ela no meio. Ali quem ia julgar a causa dela não seria um sacerdote terreno, mas seria o sumo sacerdote eterno, o justo juiz, glória a Deus, que nesse caso vai ser um advogado. E tem o texto que colocaram ela no meio. E quando colocaram no meio, vão trazer a causa dela, é isso mesmo, né, Lu? Vão trazer o versículo. Essa mulher foi pega no ato adulterando. A lei nos manda que ela tem que ser executada. E tu que diz, irmãos, isso daqui você olha, parece que é por acaso, mas eles estavam tentando pegar Jesus na brecha. Porque se você ver o versículo 6 dizendo assim, ó, e isso dizia a eles, tentando para que tivesse de acusá-lo. O que significa? A proposta desses homens, Lu, era extraordinária. Por quê? Vou explicar duas coisas. Primeiro, naquela época, quando ele diz assim, a lei nos manda matar, e tu que diz? Ele está dizendo assim, olha, Jesus, se você for contra a lei de Moisés, você vai morrer. Entendeu? Jesus fala, não, ela não tem que se morrer agora não, não vai morrer não. Pega Jesus, Jesus vai ser apedrejado. Então a primeira coisa, se ele for contra a lei, ele vai ser pego. Só que tem segunda coisa, e tu que diz? Ele está dizendo assim, mas se ele for com a lei de Moisés, ele vai estar julgando a mulher. Só quem dominava a Palestina naquela época eram os romanos. E na lei romana não poderia você julgar ou fazer juízo de alguém no território romano. Mas calma aí, Wagner. Eles tinham o sinédrio. O sinédrio, na época, Pilatos deu um aval, uma brecha, e ele julgava as ações do povo dentro do templo. Mas aqui, irmãos, era no templo, mas não era na parte do sinédrio, era na parte de fora. E se Jesus falasse assim, olha, ela tem que ser executada, ele ia contra a lei romana. Então Jesus estava num beco sem saída. Se ele falasse um, ele ia contra os romanos. Se ele falasse outro, ele ia contra Israel, contra a lei de Moisés. Então aqui ele está no beco sem saída. Mas o teu Deus, ele não fica no beco sem saída. Ninguém coloca Jesus na parede. Ele era mais liso do que quiabo. Ninguém coloca Jesus, irmãos, na parede. Tentaram, a estratégia foi, eles saíram de casa dizendo, irmãos, vou dar de Luiz Paulo agora, até me aquecer um pouquinho. Eu imagino eles dizendo assim, é agora, eu quero ver se ele sai dessa. Agora, irmãos, quando você tem uma ideia genial, pim, nasce até aquela lâmpada, você fica todo contente, é agora. Essa eu quero ver eles escapar. Agora nós pegamos ele. Tentaram colocar Jesus na parede. Então quando tentaram colocar Jesus na parede, tentando ele, olha o que o texto diz, a reação de Jesus. Versículo 6, parte final. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. É interessante que eles estão dizendo para Jesus, e aí Jesus, o que está dizendo? O texto diz que Jesus se assenta, já sentado, se inclina e começa a escrever na terra. É interessante porque, sabe por que Jesus se inclinou?
Jesus não está preocupado pela acusação que eles estão tentando pegar ele. Jesus já está olhando para a causa daquela mulher, irmãos. Oh, aleluia. Quando Jesus se inclina ali, ele está dizendo: eu estou entrando nessa causa dessa mulher, glória a Deus. E é interessante que quando Deus se inclina, é forte, porque o Salmo de número 113 diz assim, 5, 6 e 7. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, e que se inclina para ver os que estão na terra? E quando ele se inclina, sabe o que ele faz? E do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Oh, glória a Deus. Sabe que nós estamos aqui? Porque você está aqui porque um dia Jesus se inclinou por causa da tua vida. Muitos diziam: já não tem jeito, acabou, é o fim. Jesus disse: eu já entrei nessa causa, eu já me inclinei por causa do pequeno. E eu quero te entregar um recado: monturo na Bíblia é lixo. Muitos aqui não era nem para estar aqui, mas Deus tirou do lixo. Aí o verso 8 diz: para assentar no meio do príncipe do seu povo. Esse salmo é lindo, porque quando você está no meio dos príncipes, vai olhar assim, Levita, e dizer: de onde você veio? Eu vim do lixo. E como você chegou aqui? Um dia o Deus Todo-Poderoso se inclinou, me tirou de lá, e hoje eu estou aqui adorando. Vamos levantar a mão para o alto e adorar a Deus, porque você está aqui porque um dia Jesus se inclinou por causa da tua vida. Oh, aleluia. Então Jesus se inclinou por causa daquela mulher. E aí vai os crentes que tentam, os crentes adivinhadores. Jesus estava escrevendo o pecado de cada um daqueles homens. Eu não quero saber que Jesus estava escrevendo, eu quero saber que ele já se inclinou por causa de uma causa de um pequeno. E quando ele se inclina, eles insistiram. E aí, Jesus, o que dizes? E aí, irmãos, veio que Jesus surpreende. Porque o texto vai dizer assim bem claramente, versículo de número 7. Quando eles insistiram, perguntando, primeira coisa, endireitou-se. Quando ele endireitou-se, ele está dizendo: a causa já foi ganha. Oh, glória. E antes dele trabalhar na vida da mulher, ele vai começar a resolver as situações que estão ao lado dela. E isso é o que Deus me entrega agora, Lu. Eu acho lindo isso. Antes de Jesus começar a trabalhar na minha e na tua vida, é necessário ele tirar muitas acusações que estão na minha e na tua vida. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você. Nós estava sujo. Jesus deu um banho do sangue dele e disse: aí depois que eu lavei, tirei as acusações, agora é hora de trabalhar no íntimo de cada um deles. E é isso que acontece com essa mulher. Antes dele trabalhar na vida dessa mulher, é necessário tirar a acusação. Aí ele levanta e diz: vocês estão querendo me pegar? Eu vou pegar vocês agora. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus é tão educado, porque se é eu, e eu conheço o meu pastor também, nós ia ficar assim. E aí? Mas olha a delicadeza, a humildade, o carinho de Jesus, o respeito de Jesus. Aí diz o texto: e direitou-se e disse: e vós, que não tem pecado, que atire a primeira pedra contra ela. Aí o versículo 8 diz assim: e tornou-se a inclinar-se. Jesus não ficou olhando na cara de ninguém, ele se inclinou novamente e começou a escrever em terra. Aí o texto diz bem claramente que quando ouviram isso, saíram um por um, do mais velho até o mais novo. Irmão, você sabe disso, o poder da palavra de Deus. Jesus falou isso, irmão, entrou no íntimo, na alma de cada um daqueles homens. E as pedras que já estavam na mão se caíram. E um após um foram para a tua casa saindo. E o texto disse que ficou só ele e a mulher. Só ele e a mulher. Oh, glória a Deus. No meio do teu caminho apareceu Jesus. Aleluia. Você não está entendendo o que Deus está dizendo. E aquilo que era para a nossa destruição, Jesus já tirou. E agora está eu e ele e você. E aí é forte, por quê? Porque ele diz assim: e direitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Aí ela olhou, irmão, e disse: não tem ninguém. E também nem eu te condeno, vai e não peques mais. Sabe o que é lindo, irmãos? Que eu estou chamando Jardim Guarani aqui.
é para você buscar muito mais a presença de Deus. Sabe por quê? Porque não tem mais acusação. Nós estamos libertados para adorar e glorificar a Deus. Em nosso caminho, em nossa causa apareceu Jesus Cristo. E agora nós temos liberdade para adorar, porque Deus é o nosso advogado. E eu encerro com essa mensagem dizendo para cada um dos irmãos, em nome de Jesus: situações em nossa vida não é para nos destruir, é para nós termos um encontro muito maior com Ele. Amém, irmãos? Eu agradeço pela oportunidade.